Olá, amigos do canal Academia Olímpia. Hoje nós vamos falar o título, desse vídeo que eu coloquei ali, o ímpeto, implosão do equilíbrio, Já vamos falar um pouquinho a respeito disso, para a gente poder entender essa analogia aí, ok? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a grande participação das pessoas, Algumas de uma forma um pouco agressiva, outras de uma forma brilhante, colocando comentários impressionantes, assim, que a gente vê, que eu fico realmente grato e honrado por ver o nível de intelecto de algumas pessoas que estão frequentando o nosso canal. E o mais interessante, o mais legal de tudo isso é que algumas dessas pessoas que me admiraram muito e que eu me coloco como aprendiz, foram algumas pessoas que até me deram um puxão de orelha. Então não vem com essa de que eu estou só elogiando as pessoas que estão concordando comigo. Não é bem assim. O que me deixa realmente muito feliz é que ver que pessoas com argumentações, tem alguns que escrevem verdadeiros textos, Aí tu vê daqueles que são realmente espíritas e aqueles ou não conhecem realmente ou não praticam o que aprenderam, Porque aqueles que dão a demonstração que realmente têm a atitude congruente com as suas crenças são aqueles que não concordaram com o que eu falei, mas tiveram toda uma conduta da forma que colocaram seus argumentos, que é totalmente condizente com os ensinamentos dos mestres, no sentido de não violência. Tu não precisa atacar quem pensa diferente de ti ou quem está expondo uma ideia diferente. Então aí a gente vê quem que é realmente espírita ou quem está só ali cuspindo farpa. Porque aquele que fala, mas não pratica. Aí eu lembro, aquela história do... Sabe aqueles que ficam se defendendo tudo com argumentos que está na Bíblia? Então, em vez de eles formularem uma própria opinião, com as suas próprias palavras para descrever uma situação, não. É muito mais fácil ir lá e copiar um texto bíblico e jogar na cara. Entendeu? E aí isso cria um debate circular. Tu fica batendo em torno daquela questão e tu não sai mais dali. Por exemplo... Aí tem aqueles, alguns estão até dizendo que eu estou trabalho do anticristo aqui, outros estão dizendo que o meu trabalho é desviar as pessoas do caminho do bem. Então alguns absurdos que chegam a ser realmente cômicos, Já foi dito isso aqui, Quando a pessoa realmente tem argumento forte, ela não sente a necessidade de ofender, Então aqueles que realmente praticam o que aprenderam ou que estudam, são esses que interessam no nosso canal. As opiniões dessas pessoas é que vão realmente alimentando o nosso ciclo de debates e vão fazendo com que a gente chegue a algum lugar, É muito fácil simplesmente coisas como mentiroso ou trambiqueiro, não faz o menor sentido, pessoal? Outros assim têm uma capacidade de interpretação realmente bem difícil de entender, por causa que colocam palavras na nossa boca, entendeu? Ou eles entenderam de alguma outra forma e daí vão lá e dizem: vocês estão dizendo então, ou como se nós estivesse diminuindo Jesus Cristo, que ao meu ver é o grande mestre. Então uma série de coisas, gente que não está batendo com a realidade, com o propósito, está tudo distorcido, não é bem por aí. Algumas coisas precisam ficar bem claras em respeito ao meu ponto de vista, ok? Então, em primeiro lugar, assim, para aquelas pessoas que estão colocando aquelas passagens bíblicas, dizendo: ai que virão os falsos profetas, ai que tentarão desviar do caminho. Gente, já falei isso num outro vídeo aqui, vou repetir para ficar bem claro. Faço minhas agora as palavras de um cara que eu admiro muito, chamado Rogério de Freitas, pseudo Jean Val Elan, ok? Procurem lá, gente, o grupo Elan, ou é só digitar lá o Jean Val Elan, está escrito aqui, ok? E eu aprendi muito com esse cara, e assim, aí aprendi principalmente com ele, que admiro muito ele, e a questão de questionar e buscar as respostas. Uma coisa que ele sempre diz nas palestras que ele faz é: por favor, eu peço encarecidamente que não acreditem em uma palavra do que eu estou dizendo. Então, faço essas palavras dele. Eu também não quero que acreditem em uma palavra do que eu estou falando. O ímpeto, ou melhor, desculpa, ímpeto é outra coisa. O objetivo do nosso canal é promover debates, ok?
onde a argumentação das pessoas sobre diversos pontos de vistas diferentes, que vêm de culturas diferentes, tu entende? São paradigmas diferentes que, ao ser confrontados saudavelmente, descobre-se pontos em comum, descobre-se pontos divergentes, e a partir daí vai se fazendo um balanço com muito equilíbrio, respeito, e a gente vai conseguindo avançar na nossa busca pela realidade, pelo que realmente acontece por aí. Somos todos buscadores da verdade. Então é ridículo que todos que estão em prol de um mesmo objetivo fiquem se degladiando. Não tem o menor sentido. Entendeu? Aí nós estamos caindo lá no Sun Tzu, no dividir para conquistar. Nós estamos entrando naquela grande bobagem de polarização. Entendeu? Que eu já fiz um vídeo sobre isso e não leva a lugar nenhum. Então assim, ó, não sou guru de ninguém, não sou mestre nem guia de ninguém. Tenho dificuldade em guiar minha própria vida, não vou querer guiar vida de outros. Não quero definitivamente essa responsabilidade para mim. Não acredito que estou apto a arcar com tal responsabilidade sobre a vida das pessoas. Ok? Cuidar da minha vida já é uma grande dificuldade. Então assim, ó, o que acontece com o nosso canal, ficando isso bem claro? Vamos ver um pouco sobre qual é o objetivo do nosso canal, ok? Então assim, ó, quando vocês veem aqui Academia Olímpia de fundo, vocês vão entender que esse nome foi criado há mais de 8 meses atrás, né? E ele tem um propósito. Ok? Então, esses comentários que foram feitos nas últimas horas, nas últimas, né? Realmente, considerando esse contexto todo, desde que o canal foi aberto, ninguém vai poder me acusar de estar usando isso uma desculpa agora por causa dos ataques que eu venho sofrendo. Isso é uma coisa que está estabelecida desde que o canal começou e vai ficar evidente agora o porquê. Por causa que este nome está registrado lá desde que o canal foi aberto, foi criado, né? Então o que é o Academia Olímpia? O que me inspirou a fazer um canal com o nome Academia Olímpia? Acompanhando a história do Einstein, eu achei um episódio muito interessante em sua juventude. Foi que tinha um cara lá que tinha bastante grana, coisa e tal, né? Tinha uma situação econômica bem confortável, e ele contratou o Einstein, né? Eram uns jovens malucos lá e tal, que faziam umas festinhas regadas a muito álcool, muitas garotas, coisa e tal, coisa toda, né? Daquela época lá, e o Einstein estava achando tudo aquilo maravilhoso, né? Mas enfim, embora houvesse toda essa parte mais, digamos assim, de diversão que rolava, o grande fundamento dessa proposta, que este cara que tinha grana e começou a pagar o Einstein para que ele fosse, né, eu não me lembro se algumas vezes por semana, eu não sei. Resumindo, esse cara com dinheiro, né, ele promoveu um encontro onde 3 amigos, que era este cara que tinha bastante grana, o Einstein e mais um outro, né, que eram estudantes de ciência e tal. Esse cara que tinha bastante grana, que eu não vou lembrar o nome, ele achava interessantíssimo os estudos, as colocações do Einstein, e ele pagava o Einstein, né, para que ele fosse lá simplesmente para eles conversarem aqueles assuntos que tu não encontrava nas rodas tradicionais de conversa. Entendeu? Então, a Academia Olímpia foi batizado, né, foi o nome dado a esses encontros que foram promovidos para debater esses assuntos, digamos assim, não convencionais. Então eu disse, olha que legal, como o nosso canal não fala de futebol, de Big Brother, tu entende, das coisas que todos os jornais cancaram, a gente procura falar aqui no nosso canal de coisas que não são assuntos populares, né? Justamente porque a gente acredita na importância, na relevância desses assuntos que aqui são abordados, e a gente quer com isso que esses assuntos que realmente vão fazer a diferença na vida das pessoas é o que deve estar em pauta, entendeu? São as coisas que realmente vão mudar o nosso mundo. Né? Ficar fazendo o que a gente fez. Gente, nada contra o futebol, a diversão, a parte saudável da coisa toda. Cada um é. O problema é que nós estamos num momento onde coisas estranhas acontecem no nosso mundo. E a gente deve dedicar um tempo um pouco maior para essas outras coisas.
Entendeu? Porque neste momento, enquanto a gente não vê nada de mal no futebol, na novela, nessa coisa toda, o problema é que enquanto o nosso tempo, né, é dedicado a esse tipo de lazer, de distração, né, outras coisas aqui importantes estão acontecendo. Esse é o grande fator. Então é aqui do nosso canal, né, e acho que muitos amigos aqui inscritos no nosso canal concordam com isso, que é fundamental o debate desse tipo de assunto, ok? Então assim, ó, visto isso, se o Academia Olímpia é um canal de debates, o objetivo evidentemente não é tentar provar nada, não é, e sim questionar. Aí algumas pessoas dizem, Luciano, tu não deveria ser tanto questionador, confia em Deus e segue a tua vida e larga de mão. E não... Gente, não sei. Alguma coisa me compele a ser dessa maneira, alguma coisa me compele a sempre querer saber mais e mais e mais, né? Alguns vão dizer que o quê? Que a sede por conhecimento é o quê? É uma falta de humildade da minha pessoa? Cara, simplesmente fica muito difícil concordar com isso, com todo respeito a todas as opiniões, ok? Então, nesse ponto eu digo, cara, então faz assim, ó, se tu acha que o conhecimento adquirido por cada um está bom e deve ser estagnado, estagne o seu, viva de sua forma, mas deixe-me buscar os meus propósitos, os meus objetivos de vida, da minha forma. Se eu quebrar a cara aqui na frente, problema meu, é a minha vida. E ninguém tem responsabilidade sobre a minha vida e o meu futuro. Como eu não tenho responsabilidade sobre a vida e nem sobre o futuro de ninguém. Então, realmente, a gente coloca essa situação aqui, né? Que é um fato, não tem como fugir disso. Coisas estão acontecendo, coisas são estranhas, né? E merecem ser debatidas e a gente vem aqui e joga essas informações. Então o nosso canal tem o único objetivo de jogar informações para que as pessoas busquem suas próprias fontes. Em alguns casos a gente pode citar muito das fontes da onde a gente posicionou o nosso paradigma, da onde veio o nosso ponto de vista, o que nos levou a ter essa opinião sobre essa situação, entendeu? Então é mais ou menos isso que o canal Academia Olímpia trata. Dito isto, não cabe mais, né, a nenhum dos participantes vir aqui dizendo: você tem provas disso? Não estamos aqui para provar nada, isso aqui não é um tribunal, é um canal de debates, ok, gente? Então a gente não está aqui para provar nada, muito menos para alguém dizer se isso é verdade ou se isso é mentira. O que a gente quer é promover o debate, expondo fatos. Nossa, Luciano, mas tu no teu canal tu fala tanta coisa, e de onde é que tu tira essas ideias, cara? Né? Porque é tudo muito maluco. Então é perfeito, realmente, né? Agora, imaginem tu tentar... vamos ver essa situação aqui, pessoal. Eu pego um cara, né, desconhecido, e pego um livro que esse indivíduo nunca viu na vida. Ele nunca ouviu falar nada sobre esse livro, ele não, né, é um livro. Aí eu dou esse livro para esse sujeito, abro numa página específica desse livro e peço que ele leia só aquela página. Aí eu retiro de novo o livro desse sujeito e peço para que ele me conte a história do livro e qual foi a perspectiva que ele teve em relação ao que ele acabou de ler. Ou seja, sobre o que tu acha que esse livro está falando e qual que tu acha que é a conclusão do livro? Quem de vocês acha que esse sujeito vai ter condição de fazer uma análise sobre o conteúdo do livro? O que eu quero dizer com essa volta toda, né? É que se vocês assistirem apenas um programa, né, um vídeo dos 120 que nós temos aqui no nosso canal, que foram postados nesses 8 meses, vai ser realmente muito difícil que tu consiga entender da onde vem as minhas perspectivas, os meus pontos de vista, os meus paradigmas formados. Ok? Então eu peço com muita humildade, né, e com muita calma, para quem tiver tempo, né, dê uma assistida em todos os vídeos do nosso canal. Eu não vou dizer que os 120 vídeos estão totalmente conectados especificamente a esse assunto. Eu diria que
que sim, que tem alguma correlação que no futuro a gente vai conseguir entender. Porque eu tenho vídeos que abordam a área da saúde, a área da segurança, a área da política, e na verdade isso tudo sim tem uma conexão. Mas alguns têm algumas conexões mais periféricas e outras estão mais no âmago da questão. Ok? Então assim, ó, dentro do que está mais relacionado a essa questão fundamental, que eu diria que é a questão ligação espiritismo, ufologia, para nós conseguirmos entender essa casuística, né, essa quantidade de fenômenos que têm acontecido ao redor do mundo, é fundamental que a gente pesquise por diversos aspectos, né? Então, esses canais que eu tenho, muitas coisas são oriundas de diversos depoimentos de pessoas que vieram de segmentos diferentes, entendeu? E a maioria desses depoimentos ou desses casos, desses fatos que tem aí, são fatos arqueológicos, são fatos históricos, né? Então a gente tenta juntar tudo isso, fazer um link para nós começar a encontrar onde esses assuntos convergem, aonde esses assuntos divergem. A partir daí a gente começa a ter um posicionamento mais preciso, ok? Então assistam lá. Por exemplo, Luciano, mas quando tu fala dos múltiplos universos, da possibilidade de várias dimensões, ou, pô, como que tu vai abordar o filme Matrix, aquela loucura, aquela viagem na maionese lá, do que é real, do que não é real? Então, gente, algumas coisas que a gente aborda aqui, e às vezes a gente traz filmes como exemplo, coisa e tal, são para ilustrar alguns fatos que acontecem. Por exemplo, por que o Matrix, o filme, né, que até muito tempo atrás eu nem tinha... Cara, eu fui assistir o Matrix e ele já devia estar há uns 10 anos em cartaz. Eu nunca me interessei pelo filme Matrix. Quando eu comecei a estudar ufologia, as pessoas começaram a falar o filme na Matrix, coisa e tal, eu disse, mas do que eles estão falando, velho? O que tem nesse filme aí? Aí eu fui lá, assisti o filme e logo em seguida tive acesso, né, a informação do experimento da dupla fenda. Aí é onde, como meu falecido e querido pai dizia, aí é onde a porca torce o rabo. Entendeu? Porque como é que tu vai descartar o que é colocado no filme Matrix pontualmente naquela questão? Eu fiz um vídeo sobre isso e coloquei de fundo justamente aquela cena específica que era para justamente pontuar aquele momento do filme com aquela questão em particular, né? Que é quando o Fishburne lá, não me lembro o nome dele no filme, ele tá com o Neo, né? E ele tá explicando aí a sala toda branca, daí aparece a poltrona, ele bate na poltrona, aquela cena clássica lá, né? Do tudo branco, do não é nada. E ele diz, não, mas como não é nada? E o Neo fica totalmente em choque. Aí o Morfeu, né? Ele diz alguma coisa do gênero... olha que interessante isso, e isso é uma coisa que tá no filme, é ficção, coisa e tal, mas, cara, se isso não te faz pensar um pouquinho, sei lá, eu acho que tu realmente não tá no canal certo aqui conosco, amigo, entende? Então, assim, ó, o que o Morfeu fala, né? Ele diz, se você acha que a realidade é o que você pode tocar, cheirar, ver, né, e ouvir... Então, para você, a realidade são impulsos elétricos interpretados pelo seu cérebro. Quem prestou atenção na profundidade dessa colocação? Tá? Então, só aí por si, mesmo que não existisse o experimento da dupla fenda, né, só isso aí por si já faz aqueles os questionadores, né, a ficar, opa, olha ali, ó, o sabãozinho na curva ali esperando para alguém dar uma escorregada. Vamos concordar com isso, pessoal? Né? Aí, para entrar mais areia no ventilador, né, aquela coisa toda, aí vem o experimento da dupla fenda, onde comprova-se que a partícula de elétron lá disparada, né, ela tem vontade própria e define se ela quer ser onda ou matéria conforme ela é observada. Aí eu pergunto para aqueles de plantão que são, né, os agressivos de plantão, que eu já vou falar sobre o ímpeto, a implosão do equilíbrio.
né? Daqueles que vêm ofendendo o cara já de cara, coisa e tal, não, tá viajando, barará. Aí tu pergunta, cara, o que tu poderia me relatar sobre o experimento da dupla fenda, sobre as conclusões disso aí, né? Então, onde é que está a lógica daquilo ali, de acordo com o que a gente conhece? Peguei o gancho que eu queria falar. Algumas pessoas colocam, não, Luciano, mas isso não tem lógica. O que tu está falando aí não tem lógica, porque pela lógica, né? Pessoal, com todo respeito, essa questão de lógica também eu não sei até onde ela passa a ser relevante no processo que nós estamos vivendo. Por que que eu digo isso? Porque eu pergunto para vocês, qual é a lógica de uma partícula subatômica ter vontade própria e se comportar dessa forma? Ora onda, ora matéria, conforme é observada. O Bob Lazar, quando começou a estudar a engenharia reversa das naves alienígenas acidentadas, ele conclui que os fenômenos físicos que se apresentavam através dos equipamentos extraterrestres que eles estavam testando, em particular um reator que foi extraído de uma nave, né? As coisas que aconteciam ali não tinham lógica nenhuma, considerando a física conhecida por nós, o ponto que nós atingimos de conhecimento. Ele chega a mencionar na entrevista dele, o Bob Lazar, um momento a qual desperta um momento de descontração e muito riso na plateia, é que quando eles estavam estudando aquela tecnologia, os militares disseram, não sei o que é isso, mas a gente sabe para que serve e tu faz um desses logo para nós estamos precisando. E eles queriam logo os utilizar como arma, evidentemente, né? E daí o Bob Lazar, ele se refere, ele diz ali, olha, com o conhecimento que nós temos, com as coisas que a gente espera, das nossas leis de física admitida e conhecida até esse momento, quebra tudo que se sabe, derruba-se todos os paradigmas, entendeu? Então eu aplico essa mesma questão da tecnológica a outras questões também. O que a gente está acostumado por aqui a ver com nossos próprios olhos ou coisa e tal, né, realmente não corresponde à realidade que está aí fora. Um dos espíritas que me chamou a atenção com muita educação e sabedoria, a qual me tornei espero, né, me tornar um grande companheiro de caminhada, porque creio que tenho muito a aprender com essas pessoas, né? E daí ele coloca assim, Luciano, a maneira como você abordou essa questão é mais ou menos como tu tentar entender ou desvendar o céu a olho nu. Né? A gente sabe que mesmo com todas as grandes sondas e telescópios que tem aí fora, a gente não consegue desvendar, e tu imagina só tu olhando. Então ele quis dizer que teria sido uma visão extremamente limitada, né, da realidade. E ele está coberto de razão na maneira que o vídeo foi exposto. Agora eu quero voltar àquela questão do livro, né, de julgar o livro pela capa ou de tentar entender a história de um livro lendo só uma página que está lá no meio. Então, em relação ao meu conhecimento espírita, alguns colocaram, esse cara não sabe nada sobre espiritismo. Talvez vendo aquele vídeo como foi colocado, pode até sugerir isso. Não sou um expert no assunto, longe disso, eu não sou um expert em nada. Quanto mais eu aprendo, mais eu descubro que eu não sei nada, gente. Mas tenho me esforçado e pesquisado muito sobre muitas coisas ultimamente, ok? Mas o que eu quero dizer é que se vocês forem ver outros vídeos que eu tenho aqui no meu canal, vocês vão perceber que eu abordo esse mesmo assunto por outros aspectos e outros pontos de vista. E eu coloco muito a questão espiritismo em vários momentos e em vários vídeos que eu tenho, que a gente aborda a reencarnação. Então, se vocês forem ver outros vídeos que foram postados talvez até antes desse próprio polêmico ao qual alguns estão aqui, de certa forma, me contestando, né, ou caso me agredindo, mas enfim, vamos deixar pra lá, né? Vamos focalizar nessas pessoas que entraram no debate saudável, né, e a qual eu sou extremamente agradecido, essas pessoas que elevaram o nível do nosso canal, né? Pessoas realmente intelectuais, sábias e que, novamente falando, realmente praticam o que aprendem. Eles têm, pessoas que têm argumentação não precisam ofender, são seguras de si. Aqueles que vêm cheio de pedra na mão não estão sendo congruentes a sua ação com a sua crença, falam uma coisa, fazem outra, então esses aí eu não vou nem mais me dar ao trabalho de responder.
ok? Assistindo todos os outros vídeos, né, vocês vão começar a ter uma ideia um pouco mais abrangente, um pouco mais profunda de até onde eu conheço ou não conheço. Aí muita gente vai entender, assistindo aos outros vídeos, que não passou de um tipo de provocação para promover um debate. Mas, gente, pelo amor de Deus, provocação no sentido mais puro da palavra, não aquela provocação agressiva no intuito de ofender, não sei o quê. Não, provocação de um debate, provocação de uma situação, só isso. Gente, paz e amor, ok? Então, dito tudo isso, né, voltando lá, mas as fontes, né, das fontes que tu faz. Então, são duas coisas que precisam ser analisadas, gente. É a fonte da onde eu formei meus paradigmas, né, e a divergência de ideias, né, sobre pessoas que talvez tiveram acesso às mesmas informações. Olha só que interessante o que eu vou colocar para vocês agora, para dar uma ideia de como é o nível de divergência, porém de aceitação e de opinião, de um debate saudável. Faz uma semana, né, nós recém passamos a Páscoa agora, e no final de semana antes do feriado da Páscoa, nós tivemos aqui o grande Ademar Gevaer palestrando aqui na região das Hortênsias para nós, né, lá em Canela. Para quem estiver de fora aí, né, Canela, Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha. Gente, estávamos nós sentados numa mesa, onde eu tive o prazer de estar conversando, né, interagindo, convivendo por alguns momentos ali, com o Geva, a sua namorada, e o nosso querido padrinho Odoni, né, o Carlos Odoni, que é ali de Porto Alegre, que fez o intermédio para que o Geva pudesse vir para cá e tal. Então estávamos em 3 casais, né, eu e minha esposa Mariana, o Gevaer e a sua namorada, a Gisele, muito querida, o Odoni e a sua esposa, a Andréia, também. E eu estava maravilhado, né? Pô, o Gevaer dispensa apresentações, Odoni, os maiores ufólogos do Rio Grande do Sul, né? E eu, o bebezinho, que está aprendendo, estava realmente emocionado de estar ali entre aquelas 2 grandes feras. E, gente, eu fiquei surpreso com muita coisa. Chegou um ponto que o Geva bateu a mão no meu ombro, né, e disse: bah, Luciano, desculpa tal confronto, porque ele dizia uma coisa assim que meu queixo ia caindo, né? A respeito das crenças baseadas nas informações que ele tem. Aí alguém vai me dizer que o Geva é um cara mal informado em relação ao assunto ufológico? Acho que não, né, gente? Mas olha onde é que fica engraçada a coisa. Foi que durante algumas questões levantadas durante o jantar, né, como casuística famosa, né, então a gente falou sobre a abdução do Travis Walton, a gente falou sobre todos esses grandes nomes da ufologia, a gente falou de Andrew Basiago, a gente falou de Bob Lazar, a gente falou... Nossa, a lista é interminável, gente, do próprio Corey Goode, do Dave Wilcock, né, do Eric Von Däniken, George Tsoukalos, né? Todos esses que estão por aí e essa coisa toda, né? E, por exemplo, um assunto polêmico que é da base de Dulce, né? Onde tem o caso da invasão à base de Dulce lá, que os alienígenas acabaram brigando com uma tropa do exército lá, de elite americano, onde houve uma guerra entre aliens e humanos. Isso foi relatado pelo Phil Schneider. Bom, o Geva, né, acredita que isso é balela. Para ele, pelas informações que ele tem, que chegaram até ele, né, ele acha que é balela. Ele acha que não existe a base Dulce e ele acha que o Phil Schneider é um louco da cabeça que está lá fazendo não sei o que. É a opinião do Geva. Agora, o mais interessante disso, que dentro desse mesmo jantar, a própria namorada do Geva, a Andréia, que é a esposa do Odoni, o Carlos Odoni e eu, todos nós tínhamos uma opinião divergente ao do Geva, né? Porque eu acredito na base Dulce. Já digo por que eu acredito, agora eu vou dizer. Só quero aproveitar e dar um gancho em relação a essa situação. Vocês acham que por discordar dessa opinião do Gevaer, né? Vocês acham que decresceu em algum tantinho assim o respeito que eu nutro por essa pessoa, pelo trabalho que ele tem? De forma alguma, e da mesma forma todos os integrantes da mesa. Gente, essa é a parte mais bonita da coisa toda.
aonde a gente consegue ter divergências de opinião, né? E a gente consegue conviver se respeitando, se admirando, entendeu? No caso, estou falando da minha admiração por eles. Não acredito ter nenhum artifício, nenhum argumento ou nenhuma, né, que gere admiração deles para comigo, considerando que eu sou o aprendiz, né? Então as coisas surpreendentes vêm deles para mim, ok? Então assim, ó, o fato de ele não concordar com essa questão e com algumas outras que eu também vejo por aspecto diferente, não diminuiu em nenhum milímetro o meu respeito por essa pessoa, a minha admiração por essa pessoa. Entendeu? Então é nisso que eu quero colocar. Essa é a parte bacana, onde a gente confronta ideias, a gente confronta paradigmas e ainda assim a gente segue junto, numa boa. Porque mais tarde a gente vai ver desse papo o que era, o que não era. O que fica evidente é que todos estamos trabalhando ferrenhamente para chegar às verdades, ou o mais perto delas possível. Entendeu, gente? Então fica por aí, né? Ok, falando tudo isso agora, da onde vem a minha crença na base Dulce e por que eu particularmente confronto a ideia do Gevaer?